O Bitcoin completou 15 anos de existência em 2024 e, segundo dados da CoinMarketCap, os seus ganhos já chegam a mais de 108 milhões por cento no período. Alguns investidores acreditam que isso seja apenas o começo, inclusive eu. Mas há teses que o Bitcoin pode chegar e ultrapassar 4 milhões de dólares nos próximos anos. Eu vou te contar. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá. Um físico chamado Giovanni Santostasi acredita que o Bitcoin, que chegou recentemente na marca de 73 mil dólares e ultrapassou seu último topo histórico de 69 mil em 2021, deve multiplicar o seu valor 64 vezes nos próximos 15 anos. Bom, no momento da gravação desse vídeo, o Bitcoin está cotado a cerca de 71 mil dólares, o que quer dizer que poderia chegar em cerca de 4,5 milhões por unidade em 2039. A teoria apresentada pelo Santostasi não é uma novidade. No gráfico que ele apresentou em um podcast, ele utilizou uma escala logarítmica para traçar o histórico de preço do Bitcoin, acreditando que a criptomoeda continuará crescendo nesse ritmo acelerado. E é claro que a gente pode ter as famosas correções de 60%, 70%, 90% pelo caminho. Muito provavelmente teremos. E ele diz assim: não incluí esses pontos de estrelas no modelo, mas é interessante projetar o modelo da lei da potência no passado, antes da abertura das corretoras, parênteses, e compará-lo com as transações históricas que puderem encontrar. Aqui estão alguns. Ele inclui inclusive as pizzas vendidas por 10 mil bitcoins. Nada mal, em particular porque as forças do mercado eram bastante fracas naquela altura. A inclusão desses pontos nos dá 9 ordens de magnitude de invariância de escala. Simplesmente incrível. Olha, na minha opinião é até um pouco difícil entender o que esses matemáticos dizem, mas a lógica dele e a teoria acaba sendo muito interessante por essa previsão de 4 milhões de dólares em apenas 15 anos. Se a gente olhar para o passado, ele não é tão absurdo assim. Recentemente a gente já teve diversas previsões do Bitcoin chegando a 150 mil dólares, 200 mil dólares em 2025 e 1 milhão de dólares num futuro muito próximo. Então 4 milhões me parece ser algo realmente factível. Em uma escala logarítmica, a diferença entre 1.000 e 10 mil é representada pelo mesmo tamanho da diferença entre 100 e 1.000, já que é baseada em expoentes. Em uma escala linear, isso já seria representado com uma diferença de 10 vezes no gráfico. Portanto, a escala logarítmica é usada para representar grandes diferenças de valores. Isso pode nos mostrar, por exemplo, que o salto do Bitcoin de 10 para 1.000 em 2013 foi enorme, foi absurdo, apesar desse valor absoluto essa diferença de 900 parecer muito pouco hoje, com o token a 71 mil dólares. Nesse podcast, nessa live com o matemático Fred Krueger, não o Fred Krueger da Noite do Pesadelo, o físico Giovanni Santostasi fez mais comentários sobre a projeção de preço do Bitcoin baseado em uma escala logarítmica. Por isso, ele prevê que o Bitcoin chegará a pelo menos 4,5 milhões em 2039. Você está preparado para isso? Nesse caso, estou apresentando um argumento ainda mais forte ao dizer: esqueça a linha que vai no meio do gráfico, porque isso é outra coisa que poderíamos fazer. Deixe-me tirar as bolhas, porque elas podem ser consideradas discrepâncias. Esses são os períodos de agitação nos quais o Bitcoin sai de sua tendência. Continuou Santostasi. A potência aqui é de 5,9, quase 6. Bitcoin está funcionando há 15 anos, e se andarmos mais 15 anos, eu não espero que dobre de preço, mas valorize 64 vezes. Certo? Comentou Krueger nessa live, nesse podcast, que inclusive eu vou deixar o link aqui para vocês. Em outros tweets, o Krueger também explica o porquê esse cálculo é completamente natural para um físico, talvez não tanto para nós réis mortais. Portanto, está realmente claro que os preços do Bitcoin tendem para um modelo de lei de potência. E como diz Giovanni, esse modelo é muito preditivo, concluiu o matemático. Eu acho tão engraçado quando os físicos, quando eles falam isso, porque
Como eu disse, enfim, sou investidor, conheço um pouco de matemática, mas algumas coisas são bastante interessantes. E como eles falam, se comunicam entre si, é uma coisa bastante interessante. Em uma outra tabela, o Santos Stasi parece mais otimista, prevendo que o Bitcoin chegará a $1 milhão ainda em 2024 e a 5,8 milhões de dólares em 2040, um ano após bater 4,5 milhões. Para 2050, sua projeção já está em 30,4 milhões por um Bitcoin. E obviamente, as altcoins e os demais ativos devem seguir o mesmo exemplo, com exceção das stablecoins, que são pareadas em ativos do mundo real, vamos dizer assim, se eles existirem até lá. O uso dessas escalas logarítmicas não são aplicadas só no Bitcoin, como eu comentei. Como exemplo, a gente pode pegar o quê? O SP500, o índice que reúne as 500 maiores empresas americanas, e também o ouro. Enquanto o SP500 estava em apenas $4 em 1932, hoje o índice está cotado a cerca de $5.000, sempre respeitando a linha de suporte traçada na escala logarítmica. O ouro segue o mesmo padrão, cotado a $35 em 1971, data do fim do padrão ouro, onde deixa de ter o seu rastro em dólares, o metal já está em cerca de $2.100, em mais ou menos aí 50 anos. Talvez fosse difícil prever e as pessoas acreditarem nessa valorização na década de 70, mas ela aconteceu e é real. Muito provavelmente é o que vai acontecer com o Bitcoin. Mas isso obviamente também não significa que o poder de compra desses ativos, como o ouro e o Standard & Poor's, aumentou tanto assim, porque a valorização é contra o dólar, que obviamente vai sendo comido e destruído pela inflação. No caso do Bitcoin, segundo analistas, o seu topo histórico verdadeiro não é de $69 mil, nem de 73 como ele alcançou, mas sim de $78.500, se considerarmos a inflação do dólar entre 2021 e 2024. Inclusive, a gente falou sobre os topos históricos, antigos, novos, na nossa newsletter Premium, na semana da gravação desse vídeo. Já o ouro viu o dólar ter uma inflação de cerca de 661% entre 1971 e 2024, diminuindo assim parte dos lucros dos seus investidores que basearam o preço na moeda americana. O Bitcoin, o ouro digital, ativo deflacionário que está voltando a ter o seu reinado pelos 4 cantos do mundo, pelo menos durante agora o bull market, pode ser um dos ativos mais valorizados de todos os tempos. E você, vai ficar de fora? Você já investe em cripto? Não sabe onde buscar informações? Então assine a nossa newsletter Liberdade em Cripto e Web3 e fique atento aos sinais, como eu sempre digo. E como já diria Michael Saylor, da MicroStrategy, que comprou mais Bitcoin recentemente, já soma mais de 200 mil Bitcoins, é melhor ter Bitcoin e não precisar dele do que precisar e não ter. Obrigado, pessoal, e até a próxima.